Permitir. Boa noite. Boa. Boa noite, gente. Boa. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa. Pronto, chegou a contadeira de Vamos lá. história. Vamos lá. Depois a gente volta aí, ó, no final. Capítulo 4, Vampirismo, onde estamos aprendendo essa nova classe, né, de obsessão. Boa noite. Ao qual Kardec não se referiu, mas, como ele disse, que a doutrina é dinâmica e apresentaria outras coisas, André Luiz traz essa categoria da obsessão que ele chama de vampirismo. Essas pausas minhas é para colocar as pessoas, né? Vocês já sabem disso. Que eu tenho enquanto todo mundo. Inclusive, mano, eu tive que acionar umas 2 vezes para entrar. É isso. Só Dalva que está com o microfone, vou tirar aqui. Dalva, tira seu microfone, Dalva. Não estou conseguindo tirar o seu. Vamos lá assim mesmo. Dalva está no silêncio. Vamos lá. O contágio. É porque Dalva está congelada. A internet dela. Então vou reler aquele trecho. E qual acontece? Sérgio, qual é a página que está aí, Sérgio? Capítulo? Página 41, lá em cima. No capítulo 4, Vampirismo. Página 41. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado no mundo espiritual, né? Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente propício entre companheiros do mesmo nível, sempre por afinidade e a sintonia. Nós comentamos sobre isso, agora vamos ler onde nós paramos. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, né? Então a contaminação é praticamente imediata e tem um efeito, digamos assim, patentes, robustos. Pegou Covid, pegou o vírus da tuberculose, da hanseníase, efeitos robustos no organismo. Então no campo da matéria mais grosseira. Enquanto entre nós, o contágio entre espíritos desencarnados é uma coisa chocante, né? Porque para a gente talvez não seja tanto, né? A gente estuda, todos nós. Mas como é que você vai passar isso para alguém dizer um espírito doente pode contaminar outro espírito, né? Se eles estiverem na mesma faixa de afinidade, ou outro, né? E estiver naquele local trabalhando ali, pode se contaminar também. Então, entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. O que não falta é gente que cultiva a vocação, é pessimismo, só pessimista, aquele processo chamado de vitimização. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então ele está ainda analisando, vamos pegar nos 3 pontos, do rapaz no sexo, do outro no álcool e da mulher no excesso de comida, que ele deu o exemplo da erva daninha com o trigo, né? E o ambiente, para que isso se produza, a terra, né? Erva ou coisa de trigo, a terra é neutra. Depende do zelador, do cuidador. Então ele está dizendo que cada um vício de ordem, seja de ordem moral, que a gente chama maledicência, calúnia, egoísmo, seja de viciações orgânicas, viciações físicas, que é muito comum do álcool, das drogas,
dos outros vícios, qualquer um que seja, ele vai se alastrar para onde? Já encontrou campo propício. Vai se alastrar para onde? Para a área correspondente, que ele chama de extensivas, às regiões próximas. Onde é que estava no rapaz? Os bacilos mentais, ou bactérias mentais. Na área do centro genésico. Todo o aparelho sexual e urinário dele estava tomado de larvas mentais. No rapaz da bebida, fígado, rim e outras coisas. Na mulher, no estômago, todo aquele ali que é excesso de comida gordurosa, toda aquela região tomada. Então, encontraram um ambiente propício e se alastrar. É da mente, é do espírito, o desejo. Mas aquilo está onde? No estômago, tudo que vai para ali em excesso. No outro, na área sexual. Então as larvas estavam tomadas nessas regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. O que é isso? Transformação moral, reforma íntima, mudança de hábito, mudança de conduta e tudo mais como a gente chama. Evidenciando a extrema prudência no exame dos fatos, e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, não julgar ninguém, no círculo de apreciações da obra divina, acrescentou. Sempre o cuidado dos guias, né? Aqui, quando André Luiz está observando essas três pessoas, particularmente, não entrar em julgamento, condenação, né? Que a gente esquece quem somos nós. A gente tem essa tendência infeliz. Quando a gente para um hábito, a gente começa a querer que todo mundo pare e começa, pior, a condenar os outros. Então, seja prudente no que você está vendo. Controla a tua língua, teu julgamento. Sei que a sua perplexidade é enorme. No entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Isso aí é uma lição que ele está dizendo para todos nós, né? No nosso dia a dia, fora do centro, no nosso dia a dia, dentro do centro, com quanto atendente, com quanto palestrante, com quanto doutrinador, né? Não vai julgar ninguém. Não vai, porque vê se não esquece a nossa condição. Nós somos velhos reincidentes no abuso da lei, a lei divina, né? Desde o primeiro dia da razão, na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Você lembra que ele falou lá no capítulo anterior sobre a regra de conduta? Mas se eu não sou cristão, se eu não tenho religião, eu tenho desculpa? Não. Olha o que ele está dizendo, é a pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos. Como é que Deus, onde estão as leis de Deus, né? Kardec quer saber, né? Perguntar para o católico, ele vai levantar a Bíblia e o evangélico. Aqui estão as leis de Deus. Se perguntar para Barreto, ela não vai levantar o Livro dos Espíritos, né? Nem o Evangelho. Né? Ela vai na questão 621. As leis de Deus estão aqui, ó, na minha consciência. Não está em livro nenhum. Aqui é só para recordar aí. Então está tudo aqui. Por quê? E em Barreto, tanto quanto em qualquer um de nós, onde é que Deus instalou isso? Quando Barreto deixou de ser macaco e passou para o espírito hominal, o primeiro dia de razão de Conceição Barreto, quando ela se torna espírito com E maiúsculo, na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver. Lei de Deus são regras de bem viver. Tem 11, Livro dos Espíritos. Kardec pergunta só para recordar, para facilitar. Mas onde é que estão? Kardec pergunta. Eu acho fantástico essa questão do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está no Evangelho segundo o Espiritismo. Oi, quem não é espírita? Como é que segue? Não, as leis de Deus estão na consciência. Desde quando Teresa tornou-se espírito com E maiúsculo, Deus gravou. Kardec pergunta na hora, e como é que Deus fez isso? Aí eu não sei dizer. Os espíritos dizem, quando você for puro, você terá uma resposta para isso. Por enquanto, se acalme.
Né? Quando for puro, quem sabe poderá saber como é que Deus grava essas leis, essas regras de bem viver no primeiro dia da razão. Não há desculpas. Né? A consciência sabe, está lá o homem no mundo. Né? Aquela pessoa que está metendo a mão no dinheiro do povo, ou roubando agora, ele sabe. A pessoa que está um pedófilo, ele sabe, mas ele faz porque faz. Né? Mas ele sabe, porque ele tem a mesma coisa que Barreto tem, que eu tenho. As leis de Deus gravadas desde o primeiro dia em que ele foi espírito humano. Isso aqui fecha com profundidade o nosso entendimento. Porque muita gente fica no desculpismo. Ah, eu não sou isso, não sou católico, nunca fui aquilo. Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, né? Kardec chama de desenvolvimento do senso intelectual, vem primeiro, depois do senso moral. Está no Livro dos Espíritos também. Parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Isso é também atualíssimo. À medida que o homem mais desenvolve inteligência, intelecto, menos desrespeitoso com as leis morais, muitos de nós assim o fazem. Basta olhar os noticiários aí, as guerras, as armas criadas por homens de alta inteligência, armas de destruição em massa e tudo mais. Os pais terrestres, aí já fala diretamente, ele sai do montante, né, da humanidade e direciona para mim como pai, né, Edna como mãe, todos nós. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, pai e mãe, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores, alcançando o monte do casamento. Muitas vezes são pessoas exclusivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. Então ele sai da humanidade, volta para os pais e depois reduz para diretamente para ele. Ou seja, eu lendo é para mim. Então, é um puxão de orelha daqueles, né? Então o guia aqui, né? Às vezes você pode ler até um negócio desse numa palestra e vai ter gente se levantando, fazendo cara feia, porque acha que o palestrante está lendo só para o outro. O palestrante está lendo, quem primeiro escuta é ele, então ele tá lendo para ele mesmo. Então, os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas agindo em prejuízo dos filhos. Mas não precisa dar exemplo, né? Cada um de nós faz uma reflexão sobre nós mesmos e sobre o que está aí na sociedade. Porque é o que Jesus vai dizer a Pedro, na casa de Pedro, quando ele vê a conversa maledicente entre os apóstolos, e ele pede permissão para ler os pergaminhos de Moisés, já que não tinha Novo Testamento. Então ele vai dizer o quê? Simão, permita-me ler os evangelhos, porque o evangelho vai ser pregado lá fora. Mas a gente começa primeiro pelo lar, né? Porque como exigir, Simão, uma sociedade pacífica, se no lar a gente age assim? Rapaz, Simão deve ter ficado corado. Está lá, primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, de Nélio Lúcio, por Chico Xavier. Então diga, nossa querida Vânia, você levantou a mão? Não tenho nada para falar, não. Você levantou a mão, por isso que... Então, depois ele traz para a gente. Eu vou deixar espaço para vocês falarem. Sempre deixo. Coisa...
que nós mesmos, entendeu? Ele não está já condenando ninguém, ele está colocando-se também. Nós mesmos, nas reencarnações, né, que é o curso das experiências terrestres, aqui numa escola, nós reencarnamos numa escola. E a escola tem curso. Então, no curso das experiências terrestres, o que é que fizemos na maioria das vezes? Campeões do endurecimento e da perversidade contra quem? Contra o próximo? Não. Primeira vez contra as nossas próprias forças vitais, entre abusos do sexo e da alimentação, ao caso dos três citados. Né? Desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores e cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas doenças no corpo e degenerescências psíquicas, mentais? Ele explica a causa das doenças. Né? A ciência vai sempre nos ajudar, né? É óbvio. Mas a ciência só vai combater efeito. A ciência hoje, o dia inteiro, lá no hospital, vendo aquela multidão, um carnaval de pessoas com problema lá, de coração ou rim, já que o Ana Nery trabalha essas duas situações. A ciência, eu estou em busca de apenas mudar o shape, né? Coração. Mas por que meu coração adoeceu? Onde é a causa? A causa pode vir dessa, né? Alimentação, fumo, se fumasse, nunca fumei, e outras coisas mais. Mas pode vir desse curso, ó, que eu sempre perco nas experiências terrestres, nas reencarnações, porque agi com perversidade contra as minhas próprias forças vitais. Então, a pessoa que dá, Emmanuel vai dizer isso no livro Vida e Sexo, a mulher que dá um fora no homem, casou por interesse, só para os dois lados, né? Mas é muito comum, por interesse de subir na escada social, coisa. E depois o homem percebe que ela só casou por interesse, e ele tem a tristeza que se reflete no sentimento, no músculo cardíaco, e ele foge para o álcool, foge para a tristeza, a mulher arranjou um problema cardíaco. Nessa ou na próxima. Né? Então, aquele jovem que vive prometendo tudo à mulher e dando fora em um, que Emmanuel chama de furto psíquico, no livro Vida e Sexo, que é um livro que eu pedi para o Osni fazer o estudo com a gente, mas infelizmente ele falou comigo. É um livro muito profundo, embora um livro de 100 páginas, ele também não está com condições de saúde para fazer. Eu pedi no final do ano passado. Esse furto psíquico no jovem, no Dom Juan, que dá uma fora e a menina fica triste, a menina tem depressão, as meninas até se matam por ele. Olha a doença cardíaca dele. No próximo. Não tem nada sem uma causa. Diga, Josi. Você tocou no ponto que eu ia tocar, que é a depressão. Isso. Né? Que começa tão sutilmente a depressão, né? Uma tristeza, um desânimo. Hoje não sai, amanhã também. Isso. E aí, uma depressão profunda leva ao desencarne. E tenho certeza que isso vem contribuir, né, para a próxima encarnação, como alguns pontos que você falou aí, que é o ponto cardíaco, né, o ponto cefálico também, por aí vai. Um todo. Ele está citando aqui porque ele está pegando 3 exemplos, né, do rapaz do sexo, da alimentação e da bebida. Mas cada um, aqui o que ele falou, peraí, Jesus. Ela vai agir aonde? Ela vai agir são extensivas às regiões próximas. A gente vai ver um caso aqui, né? Não vou ficar antecipando a mulher que briga com o marido por causa de ciúme, né? Onde é que a área mais fraca dela? Era o fígado. Aí ela atingiu o fígado com câncer. Estava planejado? Não. Não estava planejado. Mas o fígado retém as emoções, os fluidos venenosos. Anos brigando com o marido, adoeceu do fígado. Não tinha planejamento nenhum. Vai morrer de câncer. Mas vai morrer. O passe só vai melhorar a superfície, mas não vai curá-la. Bezerra de Menezes vai dizer. Infelizmente não vai curá-la. Ela danificou o seu fígado pela conduta. André Luiz, no livro Nosso Lar.
Você ia morrer de sífilis? Não. Mas por que morreu de câncer? Então, nessa área, por causa da sua intemperança, da sua natureza. Você era uma pessoa explosiva, não levava desaforo para casa. Adoeceu de câncer. Adoeceu. Está lá no livro nosso lá. Então o Espírito Camilo vai dizer, desaforo, o espírita leva para casa. Mas tem espírita que não quer levar o desaforo para casa. Diga, Jairus. Não, queria só acrescentar o que acho que foi Josimere falou aí sobre a depressão. A depressão é um enfraquecimento do espírito encarnado mesmo, enfraquece mentalmente, enfraquece, não está exercendo aquela posição correta na oração, nos cuidados, na vigília. É uma doença, a depressão, né? Você sabe que Mas é gerada, é uma doença espiritual, é enfraquecimento do espírito. É uma doença. O que é que eu lhe falo, Jairus? O médico hoje, no meu coração, ou se eu tivesse depressão, ele vai tratar do efeito. Ele está analisando a causa. Aí você falou, é um problema do espírito, está certíssimo. Ele vai ajudar, dando medicação para estimular a serotonina, os hormônios específicos. O terapeuta sempre vai ser uma bênção de Deus. Mas é o que Joyce falou. Ele traz aquilo no espírito, na alma. Aquele que vai eclodir no momento por uma situação. Um suicida do passado tende a ser um depressivo no futuro. E aí reflete no corpo físico. Aí gera problema no corpo físico, porque ele não tá, vamos dizer assim, o espírito enfraquecido da sua responsabilidade, vamos dizer assim. E aí acontece o quê? O enfraquecimento, e quem é que recebe as bombadas? É o corpo físico. E aí, mas por isso que geralmente se cura depressão aonde? No centro espírita, no lugar de oração, no lugar de trabalho assim, porque fortalecendo o espírito, ele começa a desenvolver. Ajuda da ciência, né? Também. Sim, mas, por exemplo, hoje, na base de remédio, você sabe que não cura. A base de remédio, ele fica atordoado, fica, vamos dizer assim, fica lento. Toma o remédio, passa aquilo, mas o problema continua. Isso aqui é porque o problema, o problema é espiritual. Quer se livrar da depressão? Cuide do espírito, vá procurar onde melhorar a sua condição espiritual, que aí você termina se curando. Mas se for só atrás de médico, meu amigo, seu problema vai continuar para outra encarnação. Você falou, está lá no capítulo 1 ou 2 do Espiritismo. Aliança da ciência com a religião. O Espiritismo veio fazer isso aqui, né? Nunca afastar o 2. Então, o meu problema, a causa eu não sei, né? Mas foi algo que eu fiz para ter fragilidade na área das artérias, na área do músculo cardíaco. Não sei, não quero saber. Estou sob esquecimento. Então eu busco a fé, como você falou, seja ela qual for, e busco a ciência. Porque o Espiritismo vai fazer isso aqui, aliança da ciência, acho que capítulo 2 ou 3 do Espiritismo, com a religião. A gente não pode esquecer disso, né? Aliança. Viu, Sérgio? O que você falou aí, que você não sabe o que é, eu vou dizer o que eu vou. Eu também não sei o que é, não, mas eu tenho uma noção. O que aconteceu comigo, aconteceu com você. E se eu vou falar de mim. Se eu não tivesse modificado em várias coisas, se eu não tivesse parado alguns hábitos, eu tinha ido embora. E acredito que você também. Se você continuasse naquela vida que vinha antes, esse problema tinha levado você e tinha me levado também. Porque a gente vem com esse sintoma, mas a gente tem como atenuar eles e livrar deles, que é o que aconteceu conosco, porque por causa de melhoramento que a gente fizemos no dia a dia. E aí a gente foi, vamos dizer assim, fomos aliviados do problema, mas passamos por ele. Mas ele não agravou, não se agravou e diminuiu, acabou, porque isso daí eu estou falando de mim, que eu tenho certeza que se eu tivesse continuado com aquelas bebedeiras, comendo tudo, fazendo aquilo tudo, eu não tinha conseguido passar. Mas para a gente no passado, a gente fala o passado que é o Espiritismo, mas
saber só quando voltar, se a gente tiver condição, né? Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo, né? Degenerescências psíquicas? O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de ordem, né? Todos na humanidade são ajudados, jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza, seja inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Fantástico, né? Então, o espírita lê isso aqui, meu amigo. Então, ele não vai botar o braço para esperar Bezerra de Menezes e a equipe me furar com injeção espiritual, me prevenir de vírus, porque está aqui, está no livro dos Espíritos. Seja como é que os cientistas siderais ajudam? Inspirando pensamento, a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras é a ação do mundo espiritual superior, auxiliando, cooperando com a natureza, as medicações são retiradas dela, sintetizadas em laboratórios, auxiliando tudo aquilo ali, por nossa vez, nos despojando dos fluidos mais grosseiros, por meio da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, né? Transformamos-nos em auxiliares diretos das criaturas. Olha o futuro da gente aí, que ele está dizendo. Porque a gente está buscando compreender essas questões, né? No nosso limite de compreensão, a gente está buscando compreender um mundo real primitivo, né? Esse aqui é transitório, né? O mundo real primitivo, que é a dimensão espiritual. Nós estamos encarnados buscando compreender essas leis. Quais são as leis que regem no mundo espiritual? Aquilo lá. Como é que vive? Para fazer desde hoje. E competência, que é a qualificação, que vem pelo estudo, que vem com a prática, né? Com a transformação moral, com a colaboração. A gente vai se transformando desde já, Carmen, em auxiliar direto das criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas. Desde já. Tu fez uma prece, faz uma prece, se tornou ali um auxiliar daquela criatura que se beneficiou com as nossas energias, né? Pelos guias, fizeram, mas a gente contribuiu, né? É aquele que dá os 3 peixes e os 5 pães a Jesus, eram 5.000 famintos. Nós temos isso, demos com amor, e durante o sono, durante os trabalhos, fora do centro, dentro do centro. Quando chegar no mundo espiritual, imagine, vão deixar a gente à toa? Não vão deixar a gente à toa. Porque se deixar a gente à toa, a gente seria convidado a anexar as facções do mundo espiritual, porque a gente leva aquilo que é conhecimento. A gente leva conhecimento. Uma pessoa dessa aí, como Teresa, como Carmen, como Barreto, integrar uma facção do mal, mas oferecem tudo, a gente vai ver isso nos livros aí, porque oferecem tudo, não precisa, tudo na Terra é igual no mundo espiritual, né? Lá, se a pessoa vai com a profissão, é preso em um presídio, ele é diferenciado. Os livros de Dr. Drauzio Varela, é um pedreiro, sabe botar piso, vai botar o piso na sala dos patrões, das facções, tem as fotos no livro, sabe botar tatuagem, quem é que vai atingir? Tatuador bom no presídio. Ele ganha muito mais dinheiro que lá fora. Dr. Drauzio tem 40 anos lá. Muito mais. O chefe de facções não deixa ninguém triscar, né? Ele sabe consertar celular. Então, o conhecimento é algo fantástico, cara. Você, professora, sabe disso? O conhecimento é algo que, quando uma pessoa chega com duas coisas na Terra, o conhecimento e dinheiro, né? Quem chega com dinheiro, mas quem chega com conhecimento tem sempre uma sala, uma mesa, um lugar especial. É assim. Agora, o que é que vai dar peso ao mundo espiritual elevado? Em primeiro lugar, a moral, o amor, as virtudes. Mas nunca se descarta o que ele está dizendo, do conhecimento, porque a gente vai colaborar, porque está buscando a transformação moral e buscando aprender. Ora, os guias vão nos proteger, né? Para evitar os convites das tentações. Então, achei muito interessante
ele falar sobre isso aqui. Vamos lá, depois parei novamente. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso. Então, ele reforça. Que o espírita fala muito de transformação moral, reforma íntima, amor. É claro, espíritas amai-vos. Mas o outro lado é espíritas instruí-vos, né? Passarinho não voa com a asa só, né? Então, é amor, que é paciência, solidariedade, humildade, e a outra asa. Eu repito sempre, quando eu fui tirar um cisto em Irmã Dulce, ela encarnada, eu brincando com a pessoa do lado, quem vai tirar o cisto é a Irmã Dulce? Não. Aí eu falei, graças a Deus. Eu fiquei brincando, né? Ainda fiquei brincando com o Pai Nosso, né? Fiz assim o sinal da cruz, né? Quem vai tirar o cisto são profissionais competentes. Mas quem que tinha mais amor ali do que a Irmã Dulce? Ninguém. Mas ela está uma área, nessa encarnação, que veio com amor ao próximo, e o médico é que trabalha para tirar o cisto. É isso que a gente tem que compreender. É isso que ele está dizendo. E a gente vai ter que ajudar a desenrolar esse cipoal, um monte de cipó embaraçado, da ignorância da cabeça de muita gente, a começar dentro de casa. E o vampirismo, né, mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Então o que é que ele está dizendo para Jailson, para Dalva, para mim? Quando alguém tiver envolvido no cipoal das viciações, e se a gente tem a oportunidade, enfim, quer contribuir, estou falando dentro de casa, né? Porque na rua é um amigo, a gente pode falar também, né? Mas ninguém vai ficar parando em porta de bar para dizer nada disso. Mas se tem um parente, alguém que está se enveredando por esses descaminhos, Dalva sabe, eu sei, que ele não está bebendo, fumando, fazendo mal da vida do próximo sozinho. Mas está acompanhado com quem? Não é com o Irmão Doce, viu? Ele vai estar acompanhado com espíritos que gostam daquela faixa. Então o que ele está dizendo? Você está esclarecido, nos ajude. Mas ele não escuta, ore por ele, põe o nome no grupo de vibração, leve-o no grupo da prece, até que ele haja a oportunidade, quando ele for, convide ele ou ela para ir para o centro. Mas não quer, continue mantendo as orações, porque você vai ser um auxiliar direto das criaturas, porque o vampirismo na Terra está em considerável expressão, e quem está sendo vampirizado, e quem está vampirizando muitas vezes, porque vampirismo muitas vezes é motivo, como a gente vai ver nos capítulos da outra, aqui por parente. Ele não está fazendo por maldade, é por ignorância, Jailson. Sem esse conhecimento aqui, eu e Jailson voltar para beber em casa. Se alguém em casa bebesse. Se não fosse, a gente ia para a porta do sindicato beber. Mas a Jailson é mal? Só porque desencarnou? Não, ele é ignorante. Aí passa a Carmen, que observa aquilo ali, que tem conhecimento, ajuda numa prece, ajuda numa palavra, se houver oportunidade, né? A pessoa permite isso, porque você vai ser um auxiliar direto de Jailson, de Mário Sérgio. É isso. Todos nós estamos fazendo isso aqui. Todos nós. Eu conversava com um espírito trabalhador lá na Nery, sentado no meu banco, cheguei cedo, de manhã, fui atendido 4 horas, fiquei lá, li 2 livros digitais, Crianças no Além, indico a qualquer um. Fantástico, já tinha lido, reli, e o espírito se colocou sentado no banco, trabalhador ali, que fica orientando a cabeça daquelas pessoas que acompanham os encarnados. Não é por maldade, a maioria chegam parentes, não querem que o médico, quando ouvindo o médico, ó, pare de fumar, senão o seu coração vai parar. Para com isso, o médico sabe de nada, ele me falou assim, os espíritos pensando e gritando isso, o médico sabe de coisa nenhuma, o médico estuda a vida inteira, e o outro chega, a gente ouve isso de encarnado, o médico sabe de nada. Os espíritos, ele fica na cabeça, não fala isso, cara. Mas meu pai, não faz isso, não faz isso, porque você vai prejudicar o seu parente que você ama, não faz isso, é uma equipe. Sentamos, conversamos juntos, eu parei de ler. Então, para ouvi-lo, é isso, onde a gente estiver. Diga, Jailson. Não, Sérgio,
eu não eu discordo da palavra que o camarada disse aí, que médico não sabe de nada. Ele não sabe tudo. Como ninguém sabe tudo, o médico não sabe tudo, mas que ele sabe muita coisa que a gente não sabe, ele sabe. Mas quanta gente já ouviu isso aí? Ah, o médico sabe de coisa nenhuma. Eu falei isso mesmo. Isso graças a Deus, isso vem diminuindo a beça, né? Quem quiser contribuir aí, mais uma coisa, né? Só Jailson e Josi, né? Estou fazendo essa pausa. 25 para as 9. Pode contribuir à vontade aí. Não, você sabe que eu sou meio brabo, né? Eu sou meio brabo. Quando eu vou no médico, quando ele passa alguma coisa, que eu tenho alguma noção, deve ser de outra encarnação. Quando eu passo alguma coisa que eu vejo que aquilo não vai bater, eu digo a ele mesmo: não, doutor, esse remédio eu não vou tomar não, que isso aí não serve para nada. Já disse há muito já. E nem tomo mesmo, porque não serve, eu vou ficar gastando meu dinheiro à toa. Aí eu vou no médico com um problema de uma torção no joelho, foi acho que no tornozelo. Chegou lá, o médico me passou um remédio de 5 miligramas. Eu disse: ô doutor, eu não sou renascido não, doutor. Eu preciso de um remédio para me curar. Isso aí não serve para nada não, doutor. Eu vou tomar 10 caixas e não vai servir de nada. Eu não vou tomar isso não. Como é que vai passar um remédio de 5 miligramas para mim? Eu não... Digo: doutor, o senhor me desculpe, mas isso aí é para criança recém-nascida. Eu não vou tomar isso não. Se o senhor não quiser passar um remédio que tenha efeito suficiente, isso daí eu nem vou. Era para ser então, eu no dia, Carmen, no dia que eu fui, o primeiro dia do infarto, né? Eu tive 2 infartos, mas o primeiro dia em dezembro, que eu fiquei no Eládio, de 4 horas da tarde, depois de 2 horas do cardiograma, tinha lá, alteração na onda T, e eu li no celular, né? Aí eu digo: infarto, né? Não sabia o que era isso, pesquisei na internet, tem tudo. E a mulher me deu 2 remédios para o estômago. Aí a doutora cardiologista falou: e o senhor tomou? Eu falei: eu tomei, né? Ela me deu 2 omeprazol. Ela: pô, o senhor não é para ter tomado não. Se é Jailson, não toma. Eu tomei, então pelo menos eu tô mais obediente do que Jailson. Além de você, eu não tomo não. Se me desse, eu conheço de algum remédio, algumas coisas. Quando ele me passa o remédio, eu digo: esse aí não, doutor, isso aí não serve para nada não, viu? O senhor me desculpe, mas isso aí é para outra coisa, não é porque o meu problema não, viu? Carmen também, que já não tomou remédio, né? Ou Carmen não, Josi, que também foi medicado e não tomou. Eu também não tomo não, viu? 2 omeprazol não tomo não tenho nada no estômago. Aí, Mário, nós estamos aqui para quê, Mário? Para evoluir. Com certeza. Então, se estamos aqui para evoluir, temos nossas marcas no perispírito. Quem as não tem? Sentimentos. Quem não as tem na consciência? São sentimentos. Peraí que ela está falando, Jesus. São, né, os ressentimentos que a gente já traz. Zonas de e a gente remorso. a gente está aqui para isso. E são isso que são os maiores contribuidores para que a gente tenha um desequilíbrio no nosso corpo material. Porque quando o Chico perguntou a André, ou a Emmanuel, quando é que vai acabar os doentes, a resposta é: as doenças é quando acabar os doentes. Somos todos doentes, né, da alma. E o que a gente está fazendo agora aqui? Agora você compreendeu porque é que Jesus não é um médico das doenças. Porque doença não existe. Jesus é médico das almas. Agora você compreendeu. E aí, o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento? Doença não é criação de Deus. Emmanuel responde isso. Não existe doença, meu filho. Conscientizando, Mário. Estamos aqui agora, nesse momento, nos conscientizando que a doença somos nós. Quando você for cura, como a gente pensa, como a gente se conduz. As doenças somos nós que procuramos e gostamos e acolhemos com muito carinho, né? Aí a pessoa fala assim: como assim? Ah, eu tô com a dor de cabeça. Põe lá um copo, faz uma oração. Tem o seu mentor aí pertinho, né? E às vezes você está precisando de tomar ali, ó, uma água energizada,
descansar uns 5 minutos ou 2, e aí, ó, todo o seu vigor físico. É esse o nosso Aí a pessoa fala papel. assim, eu não acredito nisso, Jô. Não acredito também, é problema seu. Entendeu? Eu acredito nisso. E eu digo a você, muitas, mas muitas bênçãos eu tenho recebido assim, Mário. Muitas bênçãos. Essa a nossa função, gente. Agora, sempre respeitando o tempo do outro, né? É isso que você faz. O outro não deixa. Mas eu acho assim que aqui o nosso estudo é iniciação de muita coisa. Porque eu já tinha isso, mas depois daqui, dos nossos estudos, das nossas conversas, isso só fez uma autoafirmação, sabe? Se eu acreditava, hoje eu não só acredito, como tenho consciência do que eu estou falando, do que eu estou acreditando, sabe? Aquele negócio, o que você planta, você colhe. Sei disso e tenho consciência hoje disso. É isso Não aí. é? Se você está doente hoje, Mário, do coração, então, ou foi ontem ou foi hoje. Sempre É uma tem uma consciência? causa. É uma consciência? É. Mas quando você não tem, fica falando que o médico não sabe de nada, inocente. Não é isso? É isso. Então, eu acho assim, cada um, como você disse, no seu patamar. Mas se você procura a se esclarecer, né, enriquecer o que você já sabe, isso te leva um pouco mais de equilíbrio, de paz de espírito, sabe? E saber como, muitas vezes, como não fazer a trajetória que você já fez. Esse é o papel do Espiritismo. Dá para ler mais um pouco aí, deixa eu ver? Faltam 10 minutos. Lê mais um trechinho, depois eu passo para você novamente. Senão os outros se perdem muito. Então, Só uma coisinha que eu queria falar. Em meio, como diz aí o texto, né, nesse cipoal de tanto sofrimento, não é à toa, mas o processo é de, para nós, quanto seres humanos, buscar evolução. Então, o bacana disso tudo, porque se a gente ficar pensando só no sofrimento, ai meu Deus, uma existência que eu vou vir com um problema no coração, com um problema no fígado, com um problema no estômago, sei lá em que lugar. Mas o legal ainda, o dinâmico é o quê? É o poder de autossuperação. É a gente começar a usar nossa força interior, porque a nossa capacidade, a gente não utiliza nem 10% do nosso desenvolvimento, do nosso potencial intelectual, nem 10%. Se a gente utilizasse esses 10%, seríamos gênios, a gente não usa, porque a gente não conhece. Então, a ideia é a gente descobrir a força interior. Então, para a gente trilhar um caminho desse, um caminho de conhecimento, a gente precisa mergulhar muito para dentro, para a gente se autoconhecer. Então, esse autoconhecimento vem através do estudo, através de uma experiência, através de livros, através de meditações, de diversas formas que a gente possa mergulhar para dentro e desenvolver essa capacidade. Porque nenhum de nós aqui nasceu para ficar doente durante o percurso existencial. Eu vim com uma programação para eu viver 80 anos. Eu vim para chegar a esses 80 anos toda craquelada? Não, eu tenho que chegar até esses 80 anos bem, com saúde, com equilíbrio, lembrando das coisas, embora eu esteja esquecendo que está uma maravilha, mas aí eu vou ter que ver como é que vou fazer para me lembrar. Estou esquecendo muito. Fui ontem para o centro, levei a sacola com as coisas, vim-me embora e larguei a sacola lá. Nem lembrei que larguei lá, mas não importa. O que importa é que a gente vai buscar um método, uma força interior para a gente se autossuperar.
e a gente poder viver de forma plena enquanto a gente estiver aqui. Porque a gente veio para cá, não foi para passar pelo vale da sombra de lágrimas, não. Vale de lágrimas, não. Ele vai trabalhar isso. No capítulo O Completista, é o que você falou aí, a gente vai ver, volta lá, o cidadão volta com seus 70 anos, mas a gente vai chegar lá. Você dizer que está esquecendo das coisas com aquela história de ontem, está brincando. Essa mulher deu um show. Ninguém lhe confundirá os desígnios, né? As leis de Deus, né? E a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Ele se torna um vampiro, né? Um parasita que vai viver às despensas, às custas, na relação simbiótica com outro ser encarnado. Por maldade? A maioria não. Uma boa parte não. É Emmanuel que vai dizer isso na introdução do livro No Mundo Maior. 60% dos espíritos que morrem voltam para dentro de casa. O livro na introdução. As pessoas, ele fala, têm medo de casas vazias. 60% dos lares na Terra estão entupidos de espíritos. Mora. 60 lá, eles estão lá misturados lá. Então, desse modo, o que é que gera isso? Uma promiscuidade. Aqui, desse modo, a promiscuidade entre os encarnados, indiferentes à lei divina, e os desencarnados, que a ela têm sido também indiferentes ao ponto de contato, né? Ambos são indiferentes. É muito grande na crosta da Terra. Então uma pessoa, olha lá, isso faz mal para a saúde, o doutor me falava isso, me parabenizando. Eu falei, por quê? Ele, por parabéns. Tem gente que não toma medicação. Por quê? Porque a medicação atrapalha a bebida. Então ele vai ter que parar de beber. Ele toma de segunda a sexta, sexta de tarde ele não bebe, porque ele tem a bebida, ou tem que tomar a medicação. Então ele interrompe a medicação e vai beber. Ele não faz uma dieta, ele continua ocioso, uma vida sedentária, porque médico não sabe de nada. Ele continua isso. Então o doutor Caio Cafés, ele falou isso aí. E voltam aqui piores os que chegam aqui, porque a maioria morre. A maioria morre. Chega lá. Ele se torna... Como é que vai se tornar esse espírito, Tereza? No espírito, um parasita. Um parasita dos encarnados. Ele vai parasitar a quem? Os parentes, os seus amigos, os seus afins. Isso se torna um ambiente promíscuo. Porque André Luiz foi impedido de revelar a promiscuidade de que ele viu nos lares. O livro Sexo e Obsessão de Divaldo também cita isso. Os espíritos se embolando com os outros na cama, fazendo sexo, enfim, na bebedeira, na mesa. Você está bebendo lá na mesa, comendo o seu churrasco, né? E o espírito lá pegando para aquele ar, saindo do seu perispírito, ele grudado. E não tem caminho, né? Aquilo nutre, né? Ele se sente vivo, é uma incorporação que o outro nem sabe. Então o ambiente, o ponto de contato é encarnados indiferentes à lei de Deus. Ele é um perverso contra as suas forças vitais, porque alguém deixar de tomar medicação, porque ele vai impedir ele de beber, ele comete um crime contra o próprio corpo físico. É isso que ele está dizendo. Perversidade contra as nossas próprias forças vitais, né? E o desencarnado, que também pensava assim, é pé e meia, os dois juntos. Diga, Jéssica. Não, Sérgio, eu queria só acrescentar o seguinte, que você falou do médico aí. Uma vez eu tive no médico e ele disse que o meu colesterol estava quase no nível, né? Aí ele disse, não, eu vou passar um remédio aqui para você, para baixar o colesterol. Eu disse, sim, doutor, e o que é que faz isso aí? O que é que faz aumentar os colesterol? Ele disse, é isso aqui, é isso, essa comida, é isso, aquilo. Eu digo, isso não é mais fácil o senhor me orientar e eu não comer isso? Ele disse, mas muita gente a gente fala e eles não querem parar de comer, passa o remédio. Eu digo, eu não preciso do remédio, não, eu só preciso não comer isso aí. Que eu vou melhorar. Isso aí está no livro de Michael Greger, eu acabei de ler, Comer para Não Morrer, e estou lendo outro também nessa área, meu filho me deu. Então, ele é um médico americano,
Mas ele não descarta a ciência, aquele é médico. Mas ele vai dizer que se a gente fizer uma dieta com alimentação, é o que eu estou tentando seguir, no limite das minhas possibilidades financeiras, com folha, com aquilo ali, a gente tem uma melhora bastante. Eu estou fazendo 45 minutos de caminhada sem sentir nada. O doutor falou. Não cansa, sério. É sério. Com alimentação. E tem mais alguma coisa, e você não se cansa, você não fica cansado, você fica leve, seu corpo fica leve, vai ver que você fica quase levitando assim, você não fica pesado, não. Domingo, sai, o pessoal está ficando maluco. Não, domingo que tem domingo, sai de 5 da tarde, estou aí caminhando na minha pracinha aqui. Vou ler mais um texto para encerrar. Absolutamente sem preparo, né? Então, o vampirismo é grande no planeta. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, está cheio, né? As pessoas só buscam o prazer, né? Prazer. Sensações animalizadas é isso. Que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, já expande, né? Saiu da crosta, agora vai para depois da morte. Além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas, aonde? Aos ambientes domésticos, já isso, que lhes alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, repete, são parasitas. As larvas que você observou servem de alimento habitual. André Luiz botou a mão na cabeça e gritou: Deus meu! Exclamei sob forte espanto. Então aquele jovem ali, Carmen, na sua área sexual, que os aparelhos não veem, aquelas larvas, bactérias formando colônia. Se você pega o livro Loucura e Obsessão, está aqui dentro, você vai ver que tem um espírito que é avançado mais, sugando, quando eles vão num candomblé no Rio de Janeiro, onde Bezerra trabalha. Tem um espírito colocando a imagem do marido na mente dela, ela vai pedir uma consulta para afastar o marido da esposa, é amante dele, tem um espírito projetando-a. Esse é inteligente, que é o mal dela. Você não pode viver sem ele, você não pode viver sem ele dia e noite. Ela fica atormentada. E um outro, porque ela pensa só no sexo, as colônias estão lá na sua área genital e um espírito agachado sugando. A médium incorpora do candomblé, a mãe de santo, incorpora, pega ela, dá um passe de sacudimento, aqueles que pisam no pé, um caboclo dá, e na área genital dá uns tapas. Se a gente fizer isso aí, vai dizer que é um tarado, né? Vai ter que deu um passe, afastou o espírito que estava ligado ao seu sexo, à sua área genital, provocando dela, agindo, sabe aonde? Na libido, provocando ela o desejo, atiçando o desejo na área vaginal. E quando o outro na mente. Livro Loucura e Obsessão, de Valdo Franco. Né? Então, quando o Barreto recebe um atendente fraterno, ela só pode dizer: oh, graças a Deus, que eu não sou vidente, que eu não sou clarividente, porque quando as formas dos espíritos eram apavorantes, cheio de bicho, de morotó, cheio de os órgãos genitais imensos, porque eles só pensavam nisso. São dois ignorantes, né? Dois ignorantes, aquilo ali. Então ele não está condenando, ele chama de ignorantes, né? Dolorosa ignorância prende os corações, mas eles voltam imantados, né? Imã, grudadinho um no outro. Onde é que vão? Junto. O motel, para tudo que é lugar, caminhando. Então, mudou encarcerados no imã terrestre, ou seja, no imã de pensamentos terrestres, vão lhe prendendo, vão enganando a si mesmo. É aquilo que o doutrina está dizendo na mediúnica, a doutrinador. Chega um espírito desse, ele sabe que aquele espírito está enganando a si mesmo, que ele pode não ser mal, né? É um infeliz que caiu em semelhante condição de parasitismo, seja o encarnado, que deu exemplo, Barreto faz atendimento fraterno, que vai lá, seja do desencarnado que o acompanha, que depois se comunica na mediúnica, quando o guia da casa o permite. São dois infelizes. Viveram assim quando encarnado.
apenas para o prazer. Ó, eu trabalho para ter sexta-feira, sua linda, para tomar todas, para pegar uma nova mulher, para ir para a praia, para ir para isso. Isso é viver apenas pela busca de atender os sentidos físicos. Uma criatura dessa morre assim. É o homem tomando remédio para ter ereção até 80 anos de idade, a mulher tomando também, fazendo plástica. Quando ela chega no mundo espiritual, ela vai para onde? Vai viver com a irmã Dulce Bezerra de Menezes? Pelo amor de Deus, o nosso estudo não está vendo. Ela vai voltar para o ambiente doméstico. A academia está cheio. Eu dei comunicação no espírito da academia. A mulher olhou para mim, eu senti um espírito ao lado dela, tem muitos anos isso. A minha tem uns 20 e poucos anos. Ela olhou para mim e começou com insinuações. 50 e pouco. Aí eu senti a presença, me arrepiei do espírito, comecei a orar, né? Quando está naquela faixa psíquica. Aí perguntando, falou com um colega meu, coroa mora onde? Coroa tá bem, né? Agora eu tô acabado, diminuiu os pesos todos. Aí eu senti, fiz a oração, comecei a orar, né? Saí daquela faixa, fui para outro aparelho, enfim. Quando deu no centro, na outra semana, eles pediram comunicação, uma coroa que só vivia nisso, se embelezando, 62 anos, mas para pegar garotão. Tá tudo cheio já, esses ambientes, cara. Então aquilo que Carmen falou, o espírito, ele se esclarece, ó, para se prevenir e não voltar ao passado. Fale aí vamos encerrar depois. Marquem aí. Rapidinho, Sérgio. Aí, por exemplo, o espírita tem noção disso daí, que ele sabe, né? Por exemplo, ele vê de repente uma infiltração, uma coisa aparecendo assim, ele sabe que aquilo não é normal, então ele tem que identificar que aquilo tem algo por trás. Outra coisa sobre alimentação, eu li reumatismo um tempo atrás, rapaz, nunca mais consegui comer a tal da feijoada que a galera não pode ver. Quando eu vejo a feijoada, eu vejo tudo que está escrito lá, que ele escreveu em cima da feijoada ali. De, rapaz, não tem como comer isso mais não. Nunca mais comi. E aí parei de comer um bocado de coisa, rapaz. Isso é doido. Você falou aí dos miasmas, dos parasitas que fica por cima das coisas. Isso aí é verdadeiro, não tem para onde correr, não. Ele está trabalhando muito esses 3 casos, né? Que a gente vai ver outros aqui, os casos dos estudantes do desenvolvimento mediúnico. Mas ele coloca no campo geral, né, o que ele chama de promiscuidade. O ambiente é promíscuo. Como é que eu vou pedir para ser vidente? Não dá. Por que Chico, aos 24 anos, foi proibido da paz? Em saber pelas cartas que ele mandou da federação, né? Quando ele botou a casinha para aplicar paz, porque ele é clarividente, ele via a aura das pessoas, e ele fala, Chico escreve, em 1900, meus braços ficou paralisado, congelado, que ele chama. Aí Emmanuel desautorizou, a não ser numa emergência. Bezerra de Menezes não dá para trabalhar com Chico no passe. Por quê? Ele é vidente. E quando ele viu a promiscuidade, o cidadão lá sentado com 2 espíritos sugando ele, de uma forma que ele fala, ele tinha 24 anos, né? Apavorante. E ele ficou com o braço, ele chama congelado. Levar loucura, viu, Mário? Ele ficou com o braço parado e o cidadão olhando para ele, ele manda a carta para o presidente da federação, que o amigo mandou lá, o Chico mandou um rapaz tomar um passe lá, não é você que aplica mais não? Aí ele manda a carta de volta, não, eu não posso mais não. Ele ficou, porque minha vidência não permite. Às vezes sentou uma jovem linda, eu não dava para ver os olhos dela, porque ela só tinha bicho em volta da cabeça, envolvido naquilo ali, e ele ficou parado. Aí Emmanuel Bezerra suspendeu. Você só faz prece e vai dar sua comunicação. E ele monta, aí outros voluntários vão chegar. Como é que eu vou pedir para ser vidente? Quando eu for olhar a Tereza no espelho, eu já morro, eu olhando para mim mesmo. Caso de loucura, de levar eu vou desencarnar com a minha própria aura. Não vai dar nem tempo para chegar para ver os outros. Quando eu ver as minhas condições, eu já estou morrendo. Então, é melhor a gente viver. O problema do vidente, Sérgio, é que ele não só vê o que é bom, não. Ele vê coisa boa e vê muita coisa ruim. Isso aí que é o problema. Se você sabe ler,
Você passa no outdoor, pode ter uma coisa boa ou coisa ruim. Você botou os olhos e você leu. Que você sabe ler, mesmo que você não queira. Então vamos lá, 9:06. Amanhã não tem livro, né? Os Missionários da Luz. Amanhã botam lá vocês quem vai fazer o evangelho. A última foi na casa de Jailson. Qual lar nós iremos? O voluntário coloca lá e estudaremos o livro dos Espíritos. E 8:30 o evangelho na casa do voluntário que colocar no grupo lá o nome. Então vamos fazer nossa prece. Com certeza é um estudo que para ser realizado nós não estamos sós. Nenhum de nós. Para tocar em um tema gravíssimo, que é uma verdadeira pandemia. Porque desde o primeiro momento em que nós nos tornamos espíritos humanos nas cavernas e adquirimos livre-arbítrio e razão, Deus gravou em nós as suas leis. E como lemos, nós não estamos respeitando essas leis. Durante milênios, estamos caindo, quase sempre nos mesmos equívocos. Por isso não temos capacidade para julgar a quem quer que seja, em área nenhuma. Essa é a certeza que eu tenho e que vocês também com certeza terão. Todos somos irmãos necessitados dos espíritos elevados. Esse sim tem compaixão para conosco, que olhando a nossa condição espiritual permanecem conosco para nos ajudar a nos erguermos. Por isso nossa prece é de gratidão a eles, aos bons espíritos. Muito obrigado, meus irmãos. Permita-nos que tenhamos uma noite de trabalho, de aprendizado, e que continuemos juntos com a permissão do Cristo. Que assim seja. Que assim Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa. Boa noite a todos.